Bom, nós estamos recebendo aqui no Café com Jornal a advogada especializada em direito digital, Rúbia Ferrão. Bem-vinda de volta, Rúbia. Bom dia a Sempre todos. que a gente tem alguma dúvida sobre privacidade na internet, a gente chama a Rúbia e esclarece nossas dúvidas. Bom, foi correta essa prisão, da maneira como aconteceu? Na verdade, o descumprimento de uma decisão judicial, ele sujeita medidas como essas, porque uma ordem judicial ela foi feita para ser cumprida, ou então a parte deve buscar discuti-la, né? Se há alguma situação que impede o cumprimento da ordem, devem ser tomadas as medidas para tentar a revogação da ordem. E se isso não acontece, pode gerar situações como essa por se enquadrar numa conduta de desobediência. O Facebook argumenta que houve exagero. Você não entende que houve exagero nesse caso? A gente, como o processo é sob segredo de justiça, a gente não conhece os detalhes do que está sendo apurado e qual o tamanho do descumprimento. Porém, a gente precisa entender que existe hoje no país uma lei que, inclusive, trata questões envolvendo organizações criminosas. E nessa lei diz também que o provedor deve auxiliar em investigações como essas. E se ele não fornece os dados que estão sendo requeridos pela autoridade, também fica sujeito a uma conduta criminosa passível de penas fortes, de 6 meses a 2 anos de reclusão. Então, justamente em situações como essa, o WhatsApp, o Facebook, enfim, precisa... Se há alguma situação que impede o cumprimento, precisam ser tomadas as medidas para caçar. E o que acaba acontecendo, muitas vezes não há uma transparência do que efetivamente é coletado por esses provedores. Sempre que há uma tecnologia que é relativamente nova, há uma dúvida de que tipo de dados que são coletados, quais são as possibilidades. Mas fato é que hoje a tecnologia pode ser utilizada para o cometimento dos mais variados tipos de crimes e ilícitos. Mas sempre pôde, né, Rúbia? Quer dizer, desde que o mundo é mundo, os bandidos de dentro das cadeias comandam redes criminosas usando celulares. Quer dizer, um juiz, porventura, não poderia obrigar o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, com aplicação de multa que seja, de maneira mais forte, a impedir que essa comunicação aconteça nos presídios, porque eles falam que não acontece, mas a gente sabe que acontece, ninguém consegue evitar. O que se sabe é que, na verdade, muitas vezes é uma questão até do serviço de inteligência, que não se bloqueia essas conversas, porque justamente essas conversas são utilizadas na apuração dos crimes. Então, muitas vezes é a partir do conhecimento desse conteúdo que está trafegando num aplicativo ou num e-mail, que eles sabem aonde que estão os pontos de venda, quem comanda a organização, então muitas vezes não é interessante fazer o bloqueio, né? Mas que de fato é possível realizar, a gente sabe que existem softwares que são feitos para isso, poderia de fato ser feito. Agora tem uma questão curiosa que é o seguinte, no ano passado, mais ou menos um ano, o The Guardian, o jornal inglês The Guardian, ele revelou que a Comissão Europeia ali, ela não aconselhava os cidadãos da Europa a usarem o Facebook, justamente porque, de acordo com a Comissão Europeia, não existe uma proteção dos Estados Unidos, de uma legislação, sobre essas informações. Ele dizia assim, se você quer ficar seguro, não quer nenhuma informação vazada sobre a sua vida pessoal, isso foi a própria Comissão Europeia, não tenha um Facebook, né? E a gente está falando aí sobre vazamento de informação do WhatsApp. Até que ponto as minhas informações pessoais, no âmbito do Brasil, da legislação brasileira em relação ao Facebook, estão bem guardadas ou nós também corremos o risco dessa informação vazar e acontecer aí alguma questão relativa? Essa pergunta é bem interessante porque nós, de fato, temos a proteção à privacidade. A nossa Constituição, como carta maior, protege isso e vem refletido até mesmo no Marco Civil da Internet, que é uma lei específica voltada aí ao serviço dos provedores. Porém, a lei específica, o Marco Civil, prevê a possibilidade de um juiz analisar a necessidade de quebra dessas informações e obrigar o provedor a fornecer esses dados. Então, a dica que se dá é que se tem alguma informação sua que você não quer que seja disseminada, não coloque na internet. Ou seja, não é 100% seguro para deixar todas as informações nem numa troca de mensagem de WhatsApp. Sim, nem numa troca, porque a gente sempre está sujeito a um vazamento, seja via provedor, como nós já vimos em situações semelhantes, ou ainda pelo próprio destinatário da conversa que pode encaminhar esse conteúdo e às vezes viralizar sem a sua Ou seja, nada é 100% seguro na questão privacidade. Não, nada é 100% seguro. Isso é importante saber.